A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Muito obrigado a você que se inscreveu no meu canal. Então, se inscreva, compartilhe, dá um like também, que vai ser bom para ajudar o meu canal. E assim os meus vídeos alcançar muitas pessoas nessa jornada de fé evangelística da palavra de Deus e de conhecimento, porque o mundo espiritual ele é muito amplo, então nós vamos juntos aprendendo e a conhecer também. E eu gostaria de contar um novo testemunho que aconteceu comigo. Amados, quando a gente é recém-convertido, nós somos muito medrosos. Nós temos medo, né? Então, isso assim aconteceu comigo. Logo que eu me converti, eu ia para a igreja. E quando o pastor falava bem assim, eu vou escolher algumas pessoas para fazer a oração, para alguma coisa aqui, outra ali, várias coisas, né? Quando ele dizia isso, meus amados, eu corria pro banheiro, porque eu não queria ser escolhida, porque eu tinha vergonha de orar, e mesmo porque eu nem sabia muito bem orar, e não sabia muito bem nem como funcionava a oração, porque nunca tinha aprendido a orar. Então, amados, eu sempre fugia pro banheiro nesses momentos. Até um dia em que não deu tempo de eu fugir e ele me pegou para que eu orasse. Nossa, foi difícil. Eu gaguejei, eu tremia. E os pensamentos, quando a gente fica nervosa, os pensamentos, né, somem. As palavras, tudo, né? E assim começou uma jornada na minha vida. Amados, eu gostaria de contar também algo que aconteceu que Deus fez. Deus, quando Ele quer que a gente cresça espiritualmente, quando Ele quer que a gente faça algo para Ele, Ele vai fazer com que a gente faça. E não importa a maneira como vai ser feita, mas Ele vai fazer. Eu me lembro que numa dessas vezes eu estava em casa e um amigo meu me ligou dizendo para mim que a avó dele estava no 24 horas, estava com câncer e desenganada pelos médicos. E eu disse para ele, eu morava bem perto do 24 horas, sabe? Acho que dava ali uns 15 minutos a pé, muito menos de carro, né? E eu disse para ele, eu vou lá visitar ela. Mas eu acabava não indo visitar, porque eram muitas coisas que eu tinha que fazer no dia a dia, que a gente acaba sempre, né, arrumando coisas para fazer. E eu acabei não indo, né? Eu sempre, quando eu pensava, eu tenho que visitar, eu começava a fazer outra coisa, já esquecia. Então, quando foi num sábado, e eu jogava futebol de salão com as amigas nessa época, e eu tinha ido no futebol. Quando acabou o futebol, eu entrei no carro. Uma voz disse para mim: vá lá no 24 horas, no 24 horas. Eu peguei, assim, eu nunca tinha ouvido até ali, eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. Na verdade, eu nem sabia que Deus falava dessa forma com a gente. Sempre achei que Deus falava assim, na palavra de Deus, nos louvores tal, mas não dessa forma tão audível. E eu nunca tinha ouvido, mas de alguma forma eu sabia que era ele, sim, porque na nossa vida nós ouvimos apenas três vozes, que é a voz do nosso eu, a voz de Deus e a voz de Satanás. E não era a voz de Satanás porque ele não ia mandar eu ir visitar a mulher. E eu naquele momento, eu disse para Deus, Senhor, como eu vou lá visitar a mulher no 24 horas? Aí eu fiz que nem Moisés. Quando Deus manda Moisés ir, né, falar com o faraó, Moisés fala bem assim: "Mas Senhor, eu não sei falar. Envia outra pessoa. Eu não sei falar", né? E aí Deus começa a ficar irado com Moisés, né? E eu não queria a ira de Deus naquele momento. Eu só disse assim: "Senhor, olha para mim. Eu tô de tênis, tô de meião, tô de bermuda. Como que eu vou lá no 24 horas fazer uma visita?" Argumentando. Novamente disse aquela voz: "Vá no 24 horas." Aí eu, né, sabia que era ele mandando eu ir visitar a mulher. E eu disse: "Senhor, é 8 horas da noite. As enfermeiras não vai deixar eu entrar para visitar 8 horas da noite uma pessoa. Mas se o senhor tá mandando, eu vou lá."
E eu fui, peguei o carro e fui, que era reto, assim, era só seguir reto, era 3, 4 quadras da onde eu estava. Mas eu fui com aquela certeza assim, eu vou lá, as enfermeiras vai falar pra mim que não, né, não é horário de visita e pronto, e eu vou pra casa, né? Eu fui pensando assim, óbvio. Aí cheguei lá, sem graça, assim, porque era 8 horas da noite, eu, né, chuteira de meião, bermuda, meio encabulada, né? Daí a enfermeira falou assim, né, me cumprimentou e falou: o que que você tá fazendo aqui essa hora? Aí eu, meio sem graça, disse assim: então, é que eu queria saber se eu podia visitar a avó do fulano de tal. Eu nem sabia o nome da mulher, né? Daí ela falou: não, tudo bem, pode entrar. Não, tudo bem, pode entrar, é lá em tal lugar. Eu falei: ai meu Deus, tá, entrei. Aí eu peguei, fui entrando, né, no corredor até o quarto. E nisso eu pensei assim: não, eu vou chegar lá, né? A mulher tá entubada, né? Eu vou chegar lá, vou ficar um pouquinho ali olhando e tudo bem, né? Vou embora, né? E fui. Quando eu chego lá, eu me deparo com aquela senhora entubada. E logo que eu, já no que eu entro no quarto, a mulher ela está se debatendo, sabe? Está respirando muito forte, se debatendo muito. E, pasmem, tinha uma irmã da minha igreja lá, que eu nem sabia que era parente daquela irmãzinha, uma senhorinha. E aquela mulher se debatendo, ela disse para mim assim: irmã, você pode fazer uma oração para ela? Gente do céu, pensa. Quando as pessoas pediam oração para mim, você pode orar por mim? Eu dizia bem assim para as pessoas: sim, quando eu chegar em casa eu oro por você. Eu sempre dizia isso. Eu nunca orava pessoalmente pelas pessoas porque eu não sabia. E naquele momento, amados, pensa como eu fiquei nervosa. Gente, eu fiquei tão nervosa e naquele momento eu só pensei assim: eu só tenho duas opções. Eu falo: não vou orar, eu não sei, ou eu vou embora. E aí eu pensei: como que eu vou falar para a irmã que eu não sei orar? E aí, e como que eu vou embora? Amanhã como é que eu vou encarar a irmã na igreja? Se negando a orar aqui, né, pela parente dela. Gente, eu tava tão nervosa. Eu só fechei o olho. E eu juro pra vocês que eu não sei nem o que eu orei. Eu não sei nem o que eu falei, porque eu tava tão nervosa, que eu não sei o que eu fiz. E quando eu abri o olho, pra vocês verem que eu tava tão nervosa, que eu não vi que a mulher tinha acalmado, tinha dormido. Quando eu abri o olho, a irmã disse assim: irmãzinha, muito obrigada, irmã. Foi muito linda a sua oração. Ela até dormiu e a mulher estava assim, dormindo sossegadamente. Eu peguei, falei amém e tal, né? Ali conversei um pouquinho com ela e fui embora. Mas quando eu saí daquele hospital, eu não andava, eu flutuava com uma paz interior tão grande, uma alegria tão grande dentro de mim, que foi algo assim inexplicável. Tudo bem. Esse é o sentimento que nós temos quando nós cumprimos os propósitos de Deus, quando nós cumprimos e obedecemos ao Senhor. É isso que nós sentimos quando nós fazemos o bem para as pessoas. Então, eu fui para casa. E no outro dia, meu amigo me ligou e disse: Iraci, a minha avó morreu. Gente, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: eu matei a mulher com a minha oração. Sabe, a palavra de Deus fala que o inimigo, ele lança setas na nossa mente. Pensamentos que não são nossos e nem são de Deus. E ele lançou esse pensamento em mim. E eu fiquei pensando que a minha oração, e acreditando que a minha oração tinha matado aquela mulher.
Então eu já não queria mais orar daí para ninguém, porque daí eu fiquei com medo que a minha oração fosse matar as pessoas. Porque eu não tinha muito conhecimento, eu era novata, eu era recém-convertida. E a gente, quando é recém-convertida, a gente é assim, a gente tem medo de tudo, a gente tem vergonha de tudo, a gente não sabe como fazer. E aí qualquer coisa a gente acredita. E eu acreditei naquilo que o inimigo soprou na minha mente. E eu tive um bloqueio de orar pelas pessoas. Então, sempre quando as pessoas pediam oração, eu disse, eu vou orar lá em casa. Quando eu chegar em casa, eu vou orar. Né? Sempre dizia assim. Mas, com o passar do tempo, o Senhor ele foi me curando disso e foi mostrando para mim que não tinha nada, né? Que não tinha ver, que eu não tinha matado a mulher, né? Muito pelo contrário, que era a hora dela partir, né? Amados, nós temos que apenas obedecer ao Senhor. Seja com medo, seja com vergonha, seja porque nós não sabemos, nós devemos apenas confiar nele e fazer o que ele pede para a gente fazer. E muitas vezes, meus amados, é difícil. Muitas vezes é bem. Dá medo, insegurança, sim, de fazer o que ele pede para a gente. Mas nós devemos fazer. E eu quero ler aqui a palavra de Deus para vocês, que está lá em Êxodo 4, 12, que o Senhor diz assim para Moisés: Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Então, muitas vezes ele vai pedir algo para a gente fazer e a gente vai ficar inseguro e vai falar, mas como que eu vou fazer isso? Mas eu não sei o que fazer. Como Moisés disse para ele quando ele pediu para ele falar com o faraó, mas Senhor, eu não sei falar, eu não sou bom nas palavras, né? E tal, e Deus fala para ele, vá, eu estarei com você e eu vou te ensinar o que você deve dizer. Então Deus ele faz isso mesmo. Eu não sabia fazer uma oração, principalmente para uma pessoa doente, né? Daquela maneira como aquela mulher estava. Eu não sabia, eu nunca tinha feito, eu nunca tinha visto uma pessoa naquela doente, naquela situação, na verdade, né? Mas Deus, naquele momento, ele me ensinou através do Espírito Santo. É isso que Deus faz. E eu quero incentivar você a obedecer a Deus. Obedecer o que Ele mandar você fazer. Que você vá, que você faça, tendo a certeza que é Ele. Porque não se preocupe, você vai conhecer a voz de Deus quando Ele falar com você. Você vai sentir no teu espírito que é Deus quem está falando com você. Amados, eu quero fazer uma oração agora com vocês. E eu quero pedir, se vocês também, já aconteceu esse tipo de coisa com vocês, de Deus pedir algo para vocês assim, dessa maneira, que você ficou com medo, ficou apavorado, inseguro, que você conte aqui embaixo, aqui, dos comentários aqui. Conta aí seu testemunho para que nós venhamos aprender junto e a conhecer mais esse Deus maravilhoso. Vamos orar? Deus, aqui estou, Senhor, ó Deus, na Tua presença, Pai, e coloco essas pessoas que vão estar vendo esse vídeo, Senhor, com esse testemunho, Senhor. Pai, que o Senhor venha ajudá-las, a enfrentar os medos, a vergonha, as inseguranças, Pai, quando o Senhor pedir algo para elas, assim como o Senhor fez comigo. Que o Senhor vá capacitando elas todos os dias através do Teu Espírito Santo, assim como o Senhor me capacitou, Pai. Que o Senhor vai visitando cada uma dessas vidas que estão ouvindo este testemunho, Pai. E que o Senhor, ó Deus, os fortaleça a cada dia a fazer a Tua vontade, a fazer a Tua obra, Pai. Porque como a Tua palavra diz, a colheita é grande e o Senhor precisa de trabalhadores. E que cada um deles venha a ser esses trabalhadores, Pai. Esse braço forte na colheita. Que o Senhor venha os ajudar. Em nome do Senhor Jesus,
receba no teu coração. Bom dia.